Bem, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre os relatos que eu recebi de relacionamentos de infância, né? Mães e filhas. Eu vou também depois gravar um vídeo com o pai, como elas reclamam muito dos pais também, como reclamam das mães, tá? Então, eu vou... Ó, tá se aproximando de mim, olha ele aqui, ó. Ontem ele ficou bicando a minha perna, meu pé. Aí, como é que ele fica? Vem ele reclamar comigo. Eu estou invadindo o espaço dele. Amiga, tá? Amiga. Bom, então é o seguinte, elas reclamam muito que elas tiveram uma infância e que hoje, com mais idade, elas entendem o quanto essas mães foram prejudiciais no desenvolvimento da personalidade delas. E elas falam o seguinte: a minha mãe era uma pessoa extremamente cuidadosa em casa, ela cuidava da nossa alimentação, cuidava da parte de limpeza, mas não era uma mãe zelosa. Ela cuidava muito mais dos filhos dos outros, ela dava mais apoio aos filhos dos outros, né? E aí tá impossível gravar com ele aqui, só um minutinho aí. Mas ele daqui a pouco vai continuar, ele tá vindo perto de novo, né? Vou parar de... Vamos dar continuidade aqui. Bem, então, elas falam o seguinte, foi muito... o relacionamento que eu tinha com a minha mãe, tá? Foi muito ruim para a formação da minha personalidade, porque eu cresci com essa mágoa dentro de mim. E minha mãe era uma pessoa que ela adorava os outros fora de casa. Mas a gente de casa tem mais 5 irmãos, eu e mais 5 irmãos. E nós sofremos muito ainda quando conversamos sobre isso. Para ter uma ideia, ela recebia todo mundo em casa com amor, com carinho, era maravilhosa. Mas até as pessoas chegarem em nossa casa, ela praticamente impedia que a gente sentasse no sofá para não amarrotar o sofá, comesse para não ficar faltando comida quando as pessoas chegassem. Então a gente ficava de castigo, sentado num quarto, sem poder fazer nada, porque ela não queria que a gente estragasse a decoração da casa. Aí ela recomendava que a gente não comesse, na hora que ela colocasse a comida à mesa, que a gente não comesse, para deixar para visita. E tudo que ela tinha de bom, de talher, de roupa toalha de mesa, guardanapos, ela guardava tudo para usar com as visitas. E nós usávamos no dia a dia prato picado, cor quebrado, xícara rachada, né? O garfo também, velho, todo torto. E ela guardava tudo de bom, do melhor, para os outros, quando chegasse visita em casa. E isso já causava em mim, vou falar de mim, não vou falar dos meus irmãos, não. Tem uma passagem muito ruim que ela me contou também, né? Eu peguei um relato assim mais interessante e conversei com a pessoa pelo e-mail, né? E ela me contou algumas coisas assim tão tristes, gente. Eu acredito até que esse folclore, né, das mães, mãe é maravilhoso, mas quando a mãe ela é maravilhosa, mas tem muita mãe aí também que teve filho por ter, não queria filho, de repente engravidou, né? Ou teve filho porque a sociedade exigia. Isso era muito comum nas mulheres antigas, né? Pelo jeito, assim, ela é uma mulher de mais ou menos uns 60 anos de idade e a mãe é daquele tempo, né? De coisa de 60 anos atrás. E que a mulher, ela era feita apenas para procriar, né? Ela casava e procriava, mais nada. E a mãe dela é desse tipo, né? Então essa coisa de fazer filhos, procriar, porque era obrigação, a mulher tinha que ter filho, fazia com que essas mulheres mais antigas ficassem assim, revoltadas, sabe? Elas eram mães, muitas sem querer ser mães, né? Mas elas estavam ali para aquilo, elas estavam ali para servir o marido, elas estavam ali para constituir uma família. Muito diferente dos dias de hoje, né? Que hoje as mulheres elas têm opção de querer constituir uma família ou não, de querer ter filhos ou não, de querer fazer o que ela quiser da vida dela. Hoje as mulheres escolhem o que elas querem, né? Não tem mais aquela obrigação que a sociedade impõe. Então, ela comenta o seguinte, que para a formação do caráter dela, da personalidade dela, da pessoa que ela teria que ser hoje,
como adulta, ela não é. Ela é uma pessoa problemática, triste, ela não para de pensar nisso. Tem dias que ela tem vontade, a mãe já é falecida, mas tem dias que ela tem vontade, sabe, de voltar atrás e dá até uma surra na mãe dela. Porque até o fato de casar e ter filhos, a mãe tirava a força dela e dizia assim: ah, minha filha não casa não, não tenha filhos não, casamento é horroroso, ter filhos é horroroso. Então ela plantou essa crença na cabeça dessa pessoa e essa pessoa ficou assim, sabe? Ela realmente não casou, não teve filhos, tudo por quê? Porque a mãe plantou essa crença limitante na cabeça dela. Porque ela se fazia de muito infeliz, a mãe, sabe? A mãe se fazia de muito infeliz. Chorava, xingava a mim e meus irmãos e dizia pra gente que maldita hora em que eu tive vocês. Vocês não me trazem felicidade. E olha que nós éramos filhos carinhosos com ela. A minha irmã, que era a irmã mais velha, sofreu mais do que eu sofri, sabe? Ela chegava a ofender minha irmã. Ela dizia assim, a jogar praga, sabe? Ela dizia para minha irmã era muito audaciosa, sabe? Sabe aquela criança que é respondona, malcriada, manda na lata, né? Eu já não era assim, mas a minha irmã era. E manda na lata aquelas coisas. Então, era assim, mandava na lata. E aí ela dizia assim para minha irmã: você há de ter um câncer na boca. Nossa, eu ouvia aquilo, mas eu ficava chocada. Mas ao mesmo tempo, eu era até a favor da minha mãe, porque eu achava que a minha irmã pegava pesado. Aí eu sentia pena, porque era mãe, né? Então quando a minha mãe falava isso para minha irmã, eu não retrucava, não. Eu ficava dividida entre uma e outra. Entre a minha mãe, que era minha mãe, eu tinha que amar a minha mãe, né? Respeitar, aceitar toda e qualquer opinião dela, e a minha irmã, que eu achava que minha irmã pegava pesado, que minha irmã às vezes xingava minha mãe, mas a minha irmã era muito revoltada, porque ela percebia isso já na infância. Eu só vim perceber isso depois de mais velha, o quanto a minha mãe me fez mal para a minha personalidade, né? Para a minha formação, para formar a minha personalidade. E hoje eu penso, tanta coisa horrível que ela fez, sabe? Eu e minha irmã fizemos 15 anos, tivemos apenas um bolinho em casa, entre a gente, sem festa, sem nada. E a minha prima, que era afilhada dela, não era afilhada, era minha prima, filha da irmãzinha dela, que ela tinha tanta peninha, coitadinha, que era tão triste, tão sofrida, tinha um marido que não ligava para ela, e ela fazia aquele drama para minha mãe acreditava. E essa minha prima fez 15 anos e minha mãe deu uma mega festa para ela de 15 anos. Gente, isso é para lá de maldade, né? Isso é para lá de maldade. Porque tudo bem, você depois que tem filhos, cara, todo mundo diz isso, né? Você passa a viver para os seus filhos, você passa a zelar os seus filhos, a cuidar, dar amor, dar carinho, né? Respeito. E ela foi desrespeitosa quando ela fez isso, sabe? Ela fez uma linda festa para a nossa prima e de 15 anos. A minha irmã mais velha queria muito ter uma boneca. Era uma boneca e a minha mãe não deu essa boneca para minha irmã, mas deu para a filhada dela. A minha irmã quase morreu. Na época, minha irmã ficou muito mal. E ela vem trazendo isso até hoje dentro dela. Só que ela é uma pessoa muito mais revoltada do que eu, né? Porque ela vem desde a infância com esses problemas. Eu não fui uma criança assim de ficar guardando esses rancores, não. Mas depois que eu comecei a ficar com uma certa idade, é que eu comecei realmente a ficar mais assim, rancorosa com tudo isso que ela fez e a entender o quanto minha mãe não foi boa pra gente, como todo mundo pensava, né? Para ter uma ideia assim, as pessoas, todos os vizinhos da rua em que a gente morava, amavam a minha mãe de paixão, porque quando eles chegavam lá, nossa, ela era carinho puro, ela dava tudo do bom e do melhor para as pessoas comerem, preparava aquela mesa linda, maravilhosa, sabe? E sempre recomendando a gente para a gente não comer. Não comam, deixa para as visitas. Para de ser gulosos. Ó, quando chegar na casa dos outros, não comam. Aí ela dizia para a gente assim, quando chegar na casa de alguém, não comem. Não fica bancando esganado.
Aí a gente chegava na casa dos outros, por muitos anos eu fui assim mesmo. Às vezes eu chegava na casa dos outros até com uma determinada fome, mas eu não comia, eu ficava com vergonha de comer. E na escola, nós estudamos numa escola de bairro, né? No primário, e tinha uma diretora que ela era muito carrasca. E a minha mãe dizia assim para a diretora: se tiver que bater, bate. Não tem problema não, pode bater nelas. Minha mãe autorizava as pessoas a baterem na gente. Cara, isso é muito triste, né, de imaginar. E qualquer um que fosse fazer queixa da gente na escola, colegas de rua, ela nunca ia a nosso favor, ela ia sempre contra a gente. E ela dizia assim: ah, fez isso? Dá um tapa nela, pode bater, não tem problema não. Nunca ela foi na escola chamar a atenção da professora, que me botou de castigo, botou minha irmã de castigo, que virava a gente do avesso, gente. Ela usava um termo que ela dizia assim: eu vou virar do avesso, hein, se você não trouxer o trabalho de casa pronto. E fazia, sabe como? Ficava rodando a gente assim na sala, sabe? Na secretaria. Levava para a secretaria, pegava a língua assim e dizia que ia cortar a língua com gilete. Ela fazia terrorismo psicológico, né? Que hoje em dia é bullying, né? As professoras hoje em dia não podem nem falar nada também porque os pais vão em cima, né? Aliás, os pais que zelam pelos filhos até demais. Tem horas, lógico, que os professores podem sim chamar atenção, podem sim dar uma advertência, né? Mas hoje em dia não pode mais nem chamar atenção, nem dar advertência nenhuma, porque os pais se ofendem também, né? Os pais mais zelosos, né? Lógico. Os que não estão nem aí para os filhos continuam nem ligando para nada. Então esse é um relato triste, entendeu? Triste, mas é uma passagem da minha vida que eu queria deixar aí gravado, com as coisas que mais me marcaram na minha infância em relação à minha mãe, que era uma pessoa maravilhosa para os outros, mas dentro de casa ela não era. Ela só se preocupava mesmo com refeição, que ela também adorava comer, era gorda, e ela se preocupava com limpeza, porque limpeza era uma coisa que ela fazia questão, né? Ela exigia por ela mesma, porque era uma pessoa também muito doente de alergia. Do mais, nunca minha mãe nos fez um carinho mais caloroso. Nunca nossa mãe nos falou o quanto ela amava ou não, pelo contrário, ela só xingava, chamava a gente de desgraçado. Então é isso aí, daqui a pouco mais eu vou gravar um outro vídeo contando mais alguns detalhes. É só um pouquinho para não ficar um vídeo muito longo.